Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje, vocês se lembram que nós fizemos um evento em São Paulo, né, no mês passado, em janeiro, e teve uma palestra lá do irmão Roberto Scur, e essa palestra completa está em fase de edição, é óbvio, e porque a gente tem que, precisa ter muito cuidado para que não deixe nenhum erro, nenhuma brecha, né, porque esse assunto é de suma importância. Então, o Roberto Scur esteve aí no canal Globaloid, e ele deu uma palhinha, né, do que foi a palestra. E vocês vão ver, gente, a palestra durou cerca de 2 horas. A live no canal Globaloid durou cerca de 2 horas mais ou menos. Mas eu separei aqui 20 e poucos minutos, né? É importante que vocês vejam, para vocês entenderem por que eles estão tão desesperados com relação à densidade, né, invertida. Então, isso aí porque isso destrói completamente o modelo do globo, cientificamente falando. Então é de suma importância que todos entendam esse assunto. E você vai ver uma verdadeira coça que o Roberto Scur deu. Eu vou dar uma reagida aqui à situação e vocês vão ver a coça. O Roberto deu aula, né? Parabéns ao Roberto Scur, que se especializou de uma forma nesse assunto que é realmente impressionante. Vamos lá, e você vai ver a desonestidade dos caras. Eles começam quando ficam acuados, eles têm algumas coisas que eles fazem que vocês vão reparar agora. Vamos lá, vamos reagir aqui juntos. Assistam até o final, um assunto de suma importância que muda o padrão, muda a forma de ver o mundo, muda a questão. A discussão de Terra plana e Terra globo, com essa questão da densidade, né, invertida das camadas, muda completamente toda a concepção de mundo que nós enxergamos, que nós vivemos, tá? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. No mesmo volume vai ter o mesmo número de moléculas. Então naquele número... Vou voltar aqui para voltar do início, né? Espera aí só um segundo. Vamos lá. Vamos começar aqui do zero, né? Vamos lá. O princípio de Avogadro diz isso, que no mesmo volume vai ter o mesmo número de moléculas. Então naquela caixa vai ter o mesmo número de moléculas, porém elas terão sido substituídas por moléculas com menos massa molar. Por isso que na superfície é menos denso, porque existe mais vapor de água quanto mais próximo da superfície, mais umidade no ar. Essa é a lógica. Quanto mais você sobe, menos oxigênio alcança, o oxigênio é mais pesado que o nitrogênio, porém menos vapor de água também vai alcançar. É por isso que os observatórios... Preste bem atenção. O que o Roberto aqui, eu peguei essa parte, porque ele está explicando, o princípio de Avogadro, que demonstra que aqui na superfície, né, é menos denso do que acima, ok? Aqui a questão é densidade, ok? O que é densidade? É a relação entre massa e volume, isso é a fórmula padrão. Mas existe a troca, né, dessas moléculas de oxigênio, e por isso, por esse princípio de Avogadro, você tem as fórmulas, tudo isso você vai ver na palestra. Então você percebe que embaixo, até na observação do espaço, tudo isso você vai ver aqui neste vídeo, ok? Vamos. Observatórios de estrelas, né? Primeiro, vamos continuar. O Roberto Scur está dando uma aula aqui para os globaloides. E aí, né, ele deu essa explicação, e o cara que está debatendo, ele sabe que quebrou, né? Ele deu um exemplo ali de uma caixa, essa troca de moléculas, de oxigênio, então vai ter ali a massa molecular e tudo mais, né? Então, que fica mais leve, menos leve, tudo isso baseado no princípio. Aí você vai ver agora que quando ele se sente acuado, ele apresenta, tá falando sobre um assunto. Quando o globaloide está acuado, o doutor globaloide estava lá, não sei se é físico, o que ele é, a pessoa que estava lá, você percebe que quando ele se sente acuado, ele vai mudar de assunto. Isso é uma tática. É igual aqui, por exemplo, se eu fizer um vídeo falando por exemplo, de um teste de curvatura, eles vão falar do Cruzeiro do Sul. Vão perguntar, muda de assunto, porque matou, né? Matou o argumento deles. Aí se eu falar de Cruzeiro do Sul, eles vão me perguntar sobre a borda da Terra. Aí se eu falar sobre a borda da Terra, eles vão me perguntar sobre o navio que sumiu no horizonte. Eles sempre mudam de assunto. Essa é a tática. O cara está discutindo sobre um assunto, né, falando do princípio de Avogadro, falando sobre a situação das trocas das moléculas. E olha só, essa aula toda, vocês vão ver no vídeo da palestra lá no canal Sem Hipocrisia. Mas por isso aqui foi né? Então vamos lá.
vamos ver, olha como o Globaloid desesperado e acuado muda de assunto, porque ele viu que o Roberto Escuro estava certo, né? Olha lá. Que é os... Como é que Eu não sei, pra mim vocês achavam que era tudo mentira? Prossiga. Para mim, você achava que era tudo. O Roberto cita. Quando o Roberto ia citar a questão de observação, né, dos observatórios, ele fala: para mim, vocês acreditavam que é tudo mentira? O quê? Os observatórios são mentira? Não, então, para os terraplanistas, não existem observatórios no mundo. Óbvio que não. Isso aí é porque. Por que ele mudou de assunto? Porque ele se viu acuado nessa hora. Porque até eu peguei... Gente, é uma live de 2 horas. Eu peguei apenas 20 minutos. Então eu estou cortando. Antes, o Roberto Escuro já tinha dado uma aula e ele viu, né, que pelo princípio de avogado, realmente, a densidade das camadas da Terra é invertida. Vem do menos denso para o mais denso. Então, depois da aula do Roberto, ele viu a merda. É a hora que ele fala. Ó. Aí é brabo. Vai lá, agora o Marcos continua lá. Marcos pode continuar com a fórmula, né? O que tem de mentira no que... Por favor, me diga o que eu falei que é mentira. Ó, o Roberto perguntando, o que tem de mentira no que eu falei? Né? Ele mudou completamente. Pra mim, vocês não acreditavam no observatório? Peraí, cara. Quem é que não acredita que exista observatório na Terra? Vamos lá, olha só. Beleza. Alguma vez eu disse que não existe observatório? Tranquilo, Roberto. Deixa o Marcos continuar lá com as contas, lá, provar pro pessoal. E aí o outro Globaloid sabe que ficou acuado também, que tá moderando. Peraí. Deixa o Marcos falar lá. Cara, era pra chamar o moderador, ele tem que chamar a atenção do outro na hora. Vem cá, meu amigo. O que está sendo debatido aqui é as fórmulas, os cálculos, quem tá, né, o Molático que estava moderando, tinha que falar. Por que você meteu essas coisas aí de que não acredita em observatório? De onde você tirou isso, né? Isso aqui não é um assunto da live. O moderador tem que ser justo para os dois lados, né? Olha só. Você tá errado, vamos lá. Talvez eu devesse especificar, porque para mim todo terraplanista achava que o observatório era um prédio vazio, quando muito tinha telescópio para mostrar, voltando para o assunto. Para mim, olha o que ele diz. Para mim, todo terraplanista achava que o observatório era um local vazio, né? Que não tinha nada. Pelo amor de Deus. O que isso tem a ver com o assunto que estava sendo tratado e desde quando ele ouviu um terraplanista dizer que um observatório é um local vazio? Sabe o que é isso, gente? Desespero. É a tática. É uma tática cruel de mudar de assunto quando você não consegue rebater a ideia. Olha. Pra ti, né? É o seu... Oi? Pra ti. Eu não achava que estava terraplanista, mas você tá falando que não é, tudo bem. Eu nunca vi nenhum terraplanista, olha que eu acompanho há 2 anos e pouco. Eu nunca vi nenhum terraplanista. Roberto, escuta isso. O Antônio Carlos disse que essa... O Roberto ia dizer o seguinte: acompanho a Terra plana há 2 anos e eu nunca vi um terraplanista dizer que não existe observatório ou que o observatório é um local vazio, que não tem nada, né? Então ele tirou aquilo da mente doentia dele quando se viu acuado, ok? Vamos continuar aí, porque depois vem outras síndromes, ok? Quando os caras estão... A troca gasosa não ocorre em balões de hélio, ou seja, a densidade não aumenta com... Aí eles vai falar do balão de hélio, né? Pela ignorância dele, e ele vai perguntar sobre o balão de hélio, porque eles têm que tentar alguma coisa. O desespero bateu, viu que não tinha jeito, ele tem que tentar alguma coisa. Aí falou do balão de hélio, vamos lá. Atitude. Não, porque o balão ele tem um volume limitado, é um ambiente fechado. Então se eu coloco, é que nem tu pegar um pneu, certo? Pega um pneu, tu começa a colocar mais ar dentro do pneu, ele vai aumentar o volume e vai aquecer inclusive. Quando tu enche o pneu ele fica mais quente. Então se tu coloca um monte de moléculas de hélio dentro do balão, e o balão ele possui um elástico, o material dele é elástico, a pressão maior daquelas moléculas leves que o hélio tem, é uma das mais leves que tem, porém em grande quantidade, se agitando, elas têm uma pressão superior à pressão atmosférica do ar. Beleza. Por isso que elas agora, vão... o nível do mar, ela chegar amassada. Isso é um experimento provando que quanto mais próximo do nível do mar, maior... Ele perguntou, veja, olha a tática, ele perguntou do hélio, do balão de gás hélio. Aí o Roberto Escuro explicou a questão do que está comprimido num gás, né? Você enche ali e você tem uma quantidade, por mais que seja leve, o gás hélio, você tem a agitação das moléculas e a pressão, né? Vai fazer com que o balão suba, pressão de fora, de dentro e tudo mais. Essa relação, sempre tem essa relação, temperatura, pressão, né? Envolvida na questão das densidades e tudo mais. Então ele explica por que o balão de hélio sobe. Aí quando ele explicou, ele mudou de assunto. Ele já falou agora de uma garrafa amassada. Olha só como é que muda, entendeu?
Quando o cara se vê acuado, ele muda o assunto. Olha só. A densidade atmosférica. Não, maior a tem pressão. Maior a pressão. Isso aí. Olha só, ele mudou de assunto, tá? Ele já mudou de assunto para garrafa de hélio, para garrafa de ar. Ó, ele perguntou sobre o balão. Pressão superior à pressão atmosférica do ar. Beleza. Por isso que elas Agora, vão... o nível do mar, ela chegar amassada. Isso é um experimento provando que quanto mais próximo do nível do mar, maior. Já mudou para garrafa. Agora a garrafa que chega amassada, entendeu? O balão já foi explicado, aí ele muda para garrafa. E se ele explicar a garrafa, ele vai mudar para outra coisa. Porque se vê acuado, tem que mudar de assunto, entende? Vamos lá. Densidade atmosférica. Não, maior a tem pressão. Maior a pressão. Isso aí, maior densidade. Então, você tem a questão dos aviões que usam esse altímetro aí, esse sensor. Agora é o expert, né? Um cara fez uma pergunta sobre um altímetro, ele nunca estudou sobre isso, o expert, o mulático. Nunca estudou sobre isso. O cara fez esse comentário e ele está utilizando do comentário do cara para poder... Já mudou, já não é mais balão, já não é mais garrafa amassada, agora é o avião e o altímetro, ok? Já mudou. Olha como é que é uma coisa louca. Você não debate... Como é que você vai debater com os caras desses? Roberto tem que ter uma paciência de Jó, né? Então, você vê, ele mudou de assunto 3 vezes em menos de 1 minuto, menos de 30 segundos. Isso é o quê? Desespero por se ver acuado, né? Então, olha só, vamos lá. Aí ele vai começar a falar, vamos lá. Altímetro que realmente está analisando a questão da pressão, da densidade atmosférica. E tem vários Não outros analisa a experimentos. densidade, analisa apenas a pressão. Isso aí, então analisa a densidade atmosférica. Tem vários outros. O aparelho analisa a pressão, não é a densidade. Então ele tá analisa a densidade. É um amor, ele não sabe nem o que tá falando. O cara comentou ali no chat, entendeu? É o desespero. Tem que fazer alguma coisa, meu Deus. Tô me fudendo aqui, né? Ó. Então, tem tu algum nunca estudou nada experimento... sobre aeronáutica e tu fica falando, repetindo, Beleza, não mas analisa tem densidade algum... nenhuma. Show, mas tem algum... Você nunca estudou sobre aeronáutica, né? Então não tem propriedade para falar nada. Tá falando. Porque jogar coisas ao ar, qualquer um faz. É o que o globaloide faz, é o que a ciência moderna faz, joga coisa no ar. Ah, tem um planeta que leva protetor solar à noite. Ah, tem um planeta de algodão doce. Tem um planeta que chove ferro, né? Os dinossauros, tem dinossauro na Lua, porque quando o asteroide bateu aqui, o dinossauro foi lançado lá na Lua. Sabe? A ciência joga no ar. A ciência moderna é baseada nesse tipo de coisa aí, ó. Jogar coisas no ar. É o que o Roberto ficou falando. Você nunca estudou aeronáutica, você está repetindo o que o cara botou no chat. Você nem sabe do que está falando. O aparelho mede a pressão na densidade. E ele insistindo que é densidade. Nunca estudou, não sabe. Entende? Nisso é baseada a ciência moderna, nesse tipo de prática. Vamos lá. Um experimento que você já fez Tem ou já os experimentos, os experimentos do Felipe Brandão, excelentes para o meu argumento. Excelentes. Qualquer experimento que seja feito como o dele, onde ele faz medições, ele bota ali qual que é a temperatura, qual que é a pressão, qual que é a temperatura, pressão, ele mostra o volume, que é um volume fixo, com essas variáveis que ele mediu e a massa, que levou uma balança de precisão, com esses dados que ele gerou, que eu achei ótimo, né, eu consigo mostrar em cálculos que a quantidade que o parâmetro aneroide. Eu expliquei. Ele perguntou pelo experimento. Aí o Roberto está respondendo. O experimento do Felipe Brandão comprova, eu consigo demonstrar em cálculos, né, o que acontece sobre a situação do princípio de Avogadro, né, da densidade invertida, da questão da troca de moléculas, né, entre os gases, né, desses princípios, né, da constante de Avogadro. Então, o experimento do Felipe Brandão, que é um globaloide, né, comprova, o Roberto falou, consigo comprovar em cálculos. Aí ele já mudou. E o altímetro? Tá vendo? Já mudou de assunto de novo. Olha, cara, cortou o cara e já mudou de assunto. Tem que ter paciência para debater com os troços desses. Já parâmetro aneroide, para esse que me perguntou, já faz tempo, ele me trouxe essa informação. Não, por que barômetro aneroide? Eu nunca tinha ouvido falar em barômetro aneroide, aí eu vou lá e pesquiso no Google, vejo como é que funciona e expliquei para ele. Já faz uns 6 meses que eu expliquei isso. Como não provou nada e eu mostrei para ele, né? Agora ele fica retomando esse assunto da É isso aí, porque não provou nada, entende? Então o que acontece? Ele comprovou, né, ele estudou sobre o barômetro, o Roberto, que eles trouxeram essa questão, tá certo? Tem que questionar.
Mas ele falou, já expliquei há 6 meses. E eles continuam insistindo na mesma coisa. Vamos lá. Uma forma que o Antônio Carlos, Antônio alguma coisa, e mais o Vergetorix ficava dizendo, então explica a densidade invertida numa terra plana fechada por um domo. E eu intimei eles, vamos falar, a densidade é maior na altitude. Aí, repete a densidade molar ou mais específica? Sistemático, repete a tua pergunta. A resistência do ar, tipo uma bola, ou o caso mesmo do avião, aproveitar essa questão aí para certa forma. Nesse caso, ele agora já mudou de assunto novamente. Agora tudo bem, questionar tudo bem, mas não está cortando e mudando o assunto imediatamente, né? Como eles fazem. Corta o cara e muda o assunto. O cara responde uma coisa, corta e muda o assunto, né? Isso aqui é tentativa de pressionar. Só que eles se ferram porque o Roberto estudou. O Roberto, cara, era para ter deveria ser considerado tendo uma faculdade, né, de análise de camadas atmosféricas, porque ele estuda isso há 2 anos. Né? Ele vem lutando e estudando isso há muito tempo, então ele se especializou. Ele tem resposta para qualquer pergunta que os caras fizerem, né? Porque ele vinha com a ideia, o pessoal ia fazendo perguntas, e ele foi se especializando em cada detalhe, inclusive na aeronáutica, né, em várias coisas, né? Então, ele foi, tudo que você perguntar para o Roberto sobre esse assunto, ele vai descascar. Vai dar aula para a Globaloid, como ele estava dando para eles. Então, agora, ele faz uma pergunta sobre a bola, a velocidade da bola, e envolve avião, aí já várias coisas, né? Então, o Roberto Scu vai tentar explicar esse processo da viscosidade dos gases. Tudo isso vocês vão entender completamente na palestra, tá? Então, no vídeo da palestra, que está em fase de edição, não pode ter erros, por isso está demorando. Mas o Martins, em breve, vai estar postando. Então, ele vai explicar um pouco que a viscosidade na matéria em estado gasoso diferente, é diferente da viscosidade, né, da matéria no estado líquido e sólido. Então, os gases, né, a viscosidade dele funciona de forma... Ele vai tentar explicar isso, tá? E aí, vamos lá, eles vão cortar ele mais uma vez. Excelente, essa pergunta ela é excelente, mas porque recente... Oi? Tu quer ouvir rápido, porque não quer que eu desdobre a resposta? Não. Eu ia citar que o Fernando Lang fez um experimento com aquela queda do cara da Red Bull lá, que ele fez uma análise bem detalhada das velocidades, e ele chegou à conclusão que conforme ia se aproximando mais da superfície, diminuía um pouco a aceleração antes do cara abrir o paraquedas. Então, ele diz que é porque a densidade aumenta. E eu digo que não é porque a densidade aumenta, é porque a pressão aumenta. E onde há maior pressão atmosférica, a maior agitação das moléculas, que elas atritam mais e oferecem maior resistência, maior arrasto para o objeto que está transitando por ali. Por isso que a bola viaja mais rápido na altitude, porque ela tem menos atrito, menos arrasto, menos pressão na altitude. E por que a densidade, né, que você falou, como é que o avião vai estar voando lá em cima? Não é, a densidade é maior, porém existe uma propriedade dos gases. Mas peraí, a densidade molar ou a massa específica? A densidade do ar. Mas a massa específica ou a densidade molar? Os dois? Um dos dois? Tanto faz, cara. Tanto faz. Não é tanto faz. Por que ele entrou nesse... agora vocês estão vendo a síndrome da hiena. Quando o Globaloid se vê acuado, ele começa a rir. Quando o Roberto ia começar a explicar a questão da viscosidade, tá? E definir que há uma diferença de densidade, pressão é uma coisa, densidade é outra, massa, então tudo isso, tá tudo relacionado? Tá, mas existem diferenças, ok? Existem questões que envolvem a agitação das moléculas, eu vou utilizar a palavra peso molecular, mol, como eles falam, né? Densidade molar, não importa. Só que ele está querendo, o que o Globaloid está querendo? Fugir do assunto principal. Ele não deixou o Roberto explicar, o Roberto ia chegar lá. Sobre a questão da viscosidade, isso aí é inegável. Tudo que o Roberto está falando é irrefutável. Mas aí ele muda e vem com a síndrome da hiena, começa a rir, né?
Olha só, ele não quer aprender, ele não, o Roberto está lhe dando uma aula, eles não querem aprender, eles querem negar. Então vamos lá, ó. Deixa eu puxar mais um cadinho que agora vocês vão ver a síndrome da hiena, ó. Aí ele começa a utilizar termos como massa específica, densidade molecular. Calma, olha só. No momento, não é isso que o Roberto está tentando discutir com eles. O Roberto está falando sobre a questão da viscosidade. E ia explicar, mas eles não deixam. Muda o assunto, vem tentando trazer outras definições para mostrar que é inteligente, porque ele está recebendo uma aula, mas ele é burro, e para tentar negar, então a síndrome da hiena, todo globalóide, quando se vê acuado, ele muda de assunto, e depois quando se vê mais acuado, o nervosismo baixa, ele começa com a síndrome da hiena, que começa a rir. Vamos lá. Mas peraí, a densidade molar ou a massa específica? A densidade do ar. Mas a massa específica ou a densidade molar? Os dois? Um dos dois? Tanto faz, cara. Tanto faz. Não é tanto faz. Mas não dá pra entender. Primeiro ele menciona os... Cara, se tu quer rir, Bravo, se tu quer rir, tu tá falando com o cara errado. Eu vou sair daqui. Eu não quero rir. Eu quero entender você. Eu teria vários motivos pra rir de ti antes, mas eu não tô te respeitando. E se tu quiser ficar fazendo risadinha, achando que isso vai te fazer dar razão... O moderador, nessa hora, deveria falar, cara, não fica rindo. O cara tá tentando explicar. Você corta o cara, isso aí é porque se sente acuado. E ele tem que negar, ele tem que defender a bola, a molhada giratória, o som Star Trek dele. Então o Roberto falou pra ele, cara, você pode rir. Eu poderia ter dado gargalhada das merdas que você falou aqui, e não fiz, em respeito a você. Né? Então o cara tá querendo, ele quer realmente debater um assunto, ele quer aprender um assunto que ele não conhece, ou ele quer negar o tempo todo. Né? Vamos seguir. É a tática, né? Responda a pergunta do Bravo. O motivo pelo qual os aviões vão em altitude maior para ter um melhor aproveitamento do combustível é porque o gás ele tem uma propriedade que é invertida ao que acontece com o líquido. Quanto maior a densidade, menor é a viscosidade. A viscosidade seria aquela propriedade... Marcos Bravo, repita a sua pergunta porque ele está respondendo. Vamos lá. Ele está respondendo. Ele está explicando um princípio importantíssimo do assunto, que é a questão da viscosidade da matéria no estado gasoso ser oposta à viscosidade da matéria do estado líquido. Ele está explicando. Aí ele corta e fala que ele não... Olha lá, vamos lá. Como ignorante e o chat está querendo entender, eu não estou entendendo. Ele mencionou o experimento do Felipe Brandão. O Felipe Brandão pegou o ar de uma determinada altitude, trouxe para não sei qual altitude menor e verificou que o ar lá de cima é menos denso, tem menor massa específica que o ar daqui de baixo. Aí ele veio falar que não é massa específica, que ele defende que a densidade molar que é maior, não a massa específica. E agora eu quero confirmar, é isso mesmo? A densidade, a massa específica cai com a altitude, mas a massa molar aumenta? É isso? Tu coloca na tua forma de Avogadro essa diferença da massa específica e a molar? Sim, dá para colocar. E o que isso vai provar na tua forma de enxergar? Olha, eu quero entender como você enxerga, por isso que eu fiz essa pergunta. Só quero confirmar para você, você disse, eu quero confirmar mesmo. Você disse que para você a massa específica diminui... O tempo todo é tentar mudar o assunto, é o tempo todo. O cara está explicando sobre algo específico da causa, do debate que está sendo feito, e ele vai mudar, vai começar a colocar termos, palavras na boca do Roberto, e isso realmente vai irritando, né? Vamos lá. E a densidade molar aumenta? Em momento nenhum eu falei em massa específica, em momento nenhum eu falei em massa molar. Quem está falando é tu. Porque isso não vai ter a ver. O cara começa a colocar os termos, dar algumas definições que não está sendo discutida, que não é prático para a discussão. Entende? Não tem a ver com a discussão. É apenas para causar confusão. E para achar, e para demonstrar que ele está tendo alguma inteligência. Mas isso demonstra total ignorância dele, ou ignorância, ou não. Ou ele pode ser inteligente e tá fazendo o quê?
Ele sabe que está acuado, então ele precisa fazer isso, né? Então, ele vai dar o jeito dele, né? Pode ser pura ignorância ou pode ser pura desonestidade, é uma coisa ou outra. Mas lembra do experimento do Felipe Brandão, que ele trouxe a garrafa, e a garrafa de determinada altitude maior tem menos massa do que a garrafa da altitude mais baixa? Então você disse que isso é porque, embora lá em cima tenha o ar tenha menos massa específica, ele tem mais densidade molar, tem mais mols por volume. Estou querendo que você confirme isso pra gente. É isso mesmo que você falou? A massa específica, ela está associada ao volume inteiro, à quantidade total. Agora o Roberto vai dar uma aula a ele do que é massa específica. Vamos lá. De massa que existe dentro da garrafa. Então você disse que isso é porque... Vamos ver a aula que o Roberto dá a ele. E aí vai se sentir mais acuado ainda, né? Embora lá em cima tenha o ar tenha menos massa específica, ele tem mais densidade molar, tem mais mols por volume. Estou querendo que você confirme isso pra gente. É isso mesmo que você falou? A massa específica, ela está associada ao volume inteiro, à quantidade total de massa que existe dentro da garrafa. A massa molar é a massa da própria molécula. E a massa específica é o conjunto de todas as moléculas. E o que eu estou dizendo é que é necessário contar a quantidade de moléculas, saber quantas moléculas tem lá em cima, nessa massa específica, para poder fazer o cálculo da densidade. Tá, mas dá para responder então com sim ou não? É isso, é simples. Para me saber a densidade, eu preciso fazer uma medição, uma contagem da quantidade de moléculas. Aí a gente... Cara, é porque eles padronizaram a atmosfera. Segundo, tem um órgão internacional, né, da atmosfera, que eu esqueci a sigla agora, que ele colocou que é uma atmosfera padrão até 84 km, né, 83, 84, alguma coisa assim. Isso tudo, né, isso aí foi inclusive a NASA participou disso, justamente pelo fato da densidade invertida das camadas acabar com o modelo do globo. Então isso tudo que eles fazem, eles não dão ponto sem nó. Então o Roberto explicou que precisa medir e tal. E aí vamos lá. O quê? Qual que é a pergunta? Você disse que a sua interpretação do experimento do Felipe Brandão é que com a altitude a massa específica aumenta a massa específica diminui e a densidade molar aumenta. Eu não falei a palavra massa específica, eu disse que a massa que havia no volume, ela estava menor na altitude do que na superfície. Você quer chamar de massa específica? Oi? O mesmo volume. Os dois não eram o mesmo volume? Então, se é o mesmo volume e um tem menos massa, esse um que tem menos massa, porque o ar dentro dele tem uma menor massa específica, não é? O ar tinha menos massa porque ele pesou essa massa, ela tinha 4,5% menos massa na altitude. Não estamos discutindo que lá em cima, o ar que ele pegou de lá de cima tem menos massa, mas ambas as garrafas tinham o mesmo volume, não tinham? Tinha o mesmo volume. Então, se em uma tem uma determinada massa que é menor do que a massa de outra garrafa, é porque a massa dessa garrafa mais leve... Ele tá insistindo numa pergunta, né? Uma pergunta do qual o Roberto já cansou de explicar isso. Inclusive aqui mesmo, né? Nesse trecho. Ele cita as questões da troca, né? Porque só quando... você tem que ver tudo, porque eu peguei uma parte que já tá... O vídeo vai ficar grande pra caramba. Então, assim, o Roberto já explicou a questão da troca, né? Que tem mais oxigênio aqui, que tem... Então, o Roberto já explicou tudo isso. E essa troca dessas moléculas, né? De oxigênio por nitrogênio, tudo isso vocês vão entender na parte. O Roberto já explicou isso. Ele está insistindo nisso, né? Que é onde ele conseguiu se apegar, né? Para tentar desestabilizar o Roberto. Eu vou me apegar a isso aqui. Ele já respondeu, mas eu vou ficar insistindo, né? Vamos lá. O ar dentro dela tem uma menor densidade, tem menor massa específica. A massa não está associada, a massa não está associada somente à densidade, ela está associada também à quantidade de moléculas. Para te calcular a densidade, que é massa... É isso que ele está falando, né?
A densidade, de praxe, o padrão é a relação de massa sobre volume. Mas existem, para você ser mais técnico, para você fazer uma medição, né, com mais primor, você precisa sim a quantidade de moléculas e tudo mais, né? Que aí você vai ter um cálculo de densidade perfeito, ok? Agora, da forma que ele vai se apegar a isso, e o Roberto está dando mais uma aula que o Roberto dá a ele, e cada vez ele vai se sentindo mais acuado e vai bater o desespero. Sobre volume, você tem que considerar o número de moléculas que existe naquele volume lá na altitude, em comparação com o número de moléculas que tem na superfície. Sim, você está falando que lá em cima o número de moléculas é maior. É porque vai envolver aí pressão também, né? Embora a massa específica, a massa por volume, seja menor, não é? Como eu falei, se a água ela tem uma massa menor do que o oxigênio ou o nitrogênio, é óbvio que a massa na superfície vai ser menor, porque existe maior pressão, maior afastamento das moléculas, e as moléculas que estão presentes ao nível do mar têm uma menor massa do que as moléculas que estão presentes na altitude. Calma aí, rapidinho, calma aí, o Marcos Bravo. A pergunta do Marcos Bravo não está sendo direta, não? Não é mais fácil responder sim ou não, Roberto? Aí ele corta, né? Aí o moderador corta porque ele quer ouvir sim ou não. Mas por quê que ele está fazendo isso? Por que o adversário está fazendo isso? Ele quer uma resposta sim ou não pelo conhecimento que ele tem, né? Então, o que o Roberto está tentando explicar é que várias vezes está explicando, né? Ele já explicou a questão da viscosidade, coisa que não era do conhecimento deles. Explicou sobre o que acontece na superfície, está explicando, né? Com a água, com as moléculas de oxigênio, a troca dessas moléculas, oxigênio, nitrogênio, que vai... Então, tudo isso está envolvido. Mas ele quer que o Roberto diga sim ou não. Que é para ele se falar, eu saí vitorioso, eu ganhei. Tem? Só isso. É uma pergunta que não tem muito a ver, né, com o assunto em si, do que está sendo discutido, né? Então, mas ele está querendo se apegar nisso, para conseguir um sim ou não do Roberto. E aí ele vai poder dizer, eu ganhei, né? Porque baseado no conhecimento que ele não tem, entende? Essa é a tática. Vamos lá. Depois da aula que o Roberto deu para ele. Para a gente tentar entender o ponto do Marcos Brabo, Vamos ver aqui, vai. Desculpa aí. Não, Marcos então, Brabo. veja bem, ele está fazendo uma pergunta se apegando no termo de massa específica não, deixa ele ou falar, não. Deixa ele falar. Não, até assim você está querendo... Ele tá falando, porque o Roberto sabe que a pergunta é cabulosa, porque não tem... Ele quer que o Roberto dê uma resposta para ele falar, o Roberto errou. Entende? Porque o Roberto, para falar, ele precisa explicar o porquê. Ele não pode simplesmente dizer sim ou não. Porque se ele disser sim, eles vão dizer, lá, Roberto errou, perdeu, tá vendo? Porque ele está baseado num conceito, né? Num conceito de, como eu vou dizer, de algo que é padronizado. Mas se você quiser fazer uma pesquisa de melhor qualidade e que chegue beire a perfeição, você precisa levar em consideração as coisas que o Roberto está falando. Então ele quer se apegar nisso, é a única chance. Depois da aula que ele recebeu, ele se sentiu acuado, é a única chance. Vamos lá. Eu fiz antes uma explicação de por que havia menos densidade na superfície em comparação com a altitude. A gente entendeu, todo mundo escutou. Então você diga se está errado. Todo mundo entendeu. Então por quê? Todo mundo entendeu. Por quê? Que tá levando para outro lado para dizer que só para dizer, olha, ele errou, eu ganhei. Tá? Sabe como é que é? Entendeu a tática? É assim, vamos lá. Do que eu expliquei, sim ou não? Sim. Pronto, isso aí é isso que... O Roberto pergunta, tá errado o que eu expliquei, sim ou não? Aí o cara diz, sim, tá errado, né? O cara afirma que tá errado. Então o cara, para defender o indefensável, ele nega o princípio de Avogadro. Entende? Quando ele diz que o Roberto está errado, ele acaba de negar o princípio de Avogadro. Um princípio científico, né? Vamos lá. Contrariando Avogadro. Ok, já respondeu. Agora está contrariando Avogadro. E tu usou Avogadro para provar o teu conceito. Ok. Tentou usar Avogadro para provar o conceito dele. E agora ele está negando o Avogadro, o princípio de Avogadro, para poder, né, continuar negando, defendendo o indefensável. Contrariando Avogadro. Ok, Roberto, agora deixa ele fazer a mesma coisa contigo. Por favor, tem como?
Pra ser... Porque senão acaba confundindo o chat, me confundindo. Vamos lá. Os únicos que fazem confusão aí são vocês, cara. O Roberto tá dando uma aula pra vocês de conhecimento que vocês não têm. E os únicos que estão causando confusão aí é vocês. Tem vergonha na cara não, cara? Seja homem, cara. A sua interpretação do experimento do Roberto Brandão é por... Ele vai voltar de novo na mesma questão, massa específica, coisa que o Roberto já explicou 30 mil vezes, através do princípio de Avogadro, da troca de moléculas e tudo mais. Ele vai insistir na mesma coisa, querendo um sim ou não no Roberto. Olha só. É que, pelo que nós entendemos, conforme a altitude aumenta, a densidade molar aumenta, mas a massa específica diminui. Você confirma isso? Sim ou não? A altitude aumenta, a massa específica diminui e a densidade molar aumenta. Foi o que entendemos na sua explicação do experimento do Roberto Brandão. Você confirma ou não? Felipe. Pois é, por que você está pedindo algo que eu não entrei em termos massa específica e massa molar? Para onde tu quer levar a conversa? Porque a gente entende. Não foi isso que ele falou, né? Ele está tentando, eu não falei sobre isso, é o que ele está falando. Entende? Ele utilizou o experimento do Felipe Brandão através da constante de Avogadro e mostrou, e provou, né? Que realmente é menos denso embaixo e mais denso, né? Em cima. Então, aí ele está querendo botar termos, palavras na boca do Roberto Skull o tempo todo. Eu da sua explicação, senhor Skull. A gente quer que você confirme se é isso mesmo. Quando ele pesou na balança de precisão, ele pesou o volume que estava lá na altitude, ele mediu massa específica ou massa molar? Massa específica. Indiretamente. Indiretamente, por que indiretamente? Porque ele mediu, na verdade, massa. Não massa. Ele mediu, na verdade, massa. Ué, porra. Indireto. E por que tá perguntando pro cara? Mandando confirmar. Quem utilizou o termo massa específica foi você, cara. Aí o cara pergunta, ele mediu o quê com a balança de precisão? Massa específica indiretamente. Roberto, indiretamente como? Não, na realidade ele mediu massa. Então, foi os termos que o Roberto utilizou. Eu nunca falei de que ele tá metendo massa específica, esse imbecil. Aí, olha só, presta atenção. Pois é, por que você está pedindo algo que eu não entrei em termos massa específica e massa molar? Para onde tu quer levar a conversa? Porque a gente entendeu da sua explicação, senhor Skull. Ele entendeu da forma que ele quer, da forma que ele desejar, ele entende do jeito que ele quiser. Para defender o defensável, ele vai entender da forma que ele quiser. Aí o Roberto vai pegar ele pelo pé agora. O que o Brandão mediu? Aí ele, massa específica indiretamente. Aí o Roberto pergunta, indiretamente como? Não, na realidade ele mediu massa. Porra! Então por que está entrando com um assunto que não condiz com o que está sendo discutido na essência? Entende? Qual é a jogada? Olha só, olha como é que ele vai se fuder agora. A gente quer que você confirme se é isso mesmo. Quando ele pesou na balança de precisão, ele pesou o volume que estava lá na altitude, ele mediu massa específica ou massa molar? Massa específica. Indiretamente. Indiretamente, por que indiretamente? Porque ele mediu, na verdade, massa. Não massa específica. A gente conclui então que a massa específica lá é menor. E não dá para traçar uma proporcionalidade direta, porque tem que considerar a massa da garrafa, que é claro, comparada com a massa do Não, ele descontou. Aí ele vai falar, ele tem que descontar a massa da garrafa. Nem viu, você vê, ele nem viu o experimento. Por isso que ele faz perguntas sem lógica. Então, o Roberto vai ensinar ele. Não, ele tirou a massa da garrafa. Não massa específica. A gente conclui então que a massa específica lá é menor. E não dá para traçar uma proporcionalidade direta, porque tem que considerar a massa da garrafa, que é claro, comparada com a massa do Não, ele descontou a massa da garrafa. Ele descontou a massa da garrafa. Ele descontou a massa da garrafa. Ela é 4, alguma coisa por cento menor. Ela deveria ser 12% menor. Se fosse realmente menos moléculas lá em cima, deveria ser 12%, não 4% menor. A gente pode verificar depois com o Felipe Brandão, verificar quais são
Ai, meu Deus, aí o Roberto quebra, pega ele pelo pé de novo, né? Aí a gente pode consultar o Felipe Brandão, aí já muda de assunto. Vamos lá. Quais são as características dos parâmetros que ele fez esse experimento para verificar o motivo, mas em todo caso, a gente quer uma resposta. Pelo que a gente entendeu, você diz que Mais uma vez, pelo que a gente entendeu, pelo que ele entendeu na mente doentia dele, tá? Ele tá querendo colocar palavras na boca do Roberto o tempo todo. Essa é a tática. A altitude aumenta, a quantidade de massa por volume, a massa específica diminui, mas a quantidade de mols, de moléculas por volume, aumenta. Tá certo isso? Você confirma isso? Sim. Lá havia mais. Não, é porque pra mim isso é um. Aí o Roberto confirma, sim. Aí começa a rir. Síndrome da hiena. Era isso que ele queria. Que o Roberto dissesse sim. Para ele rir pela sua própria ignorância, pela sua própria falta de conhecimento. Ele está rindo. Esse desespero de rir, né, é a total falta como eu vou dizer, de coerência, né, o nervosismo que ele já está tendo pela aula e pela coça que ele está tomando. Então ele ri para dizer, ganhei, né? Era isso que eu queria ouvir do Roberto, que ele dissesse sim, pronto, ganhei, né? Mas ele está rindo da sua própria ignorância. O inversionismo está querendo levar para um lado técnico, né, para talvez dizer que isso está errado. Olha como ele não sabe porque não está respondendo isso. Porém, tu afirmou agora categoricamente que a minha explicação das substituições das moléculas mais leves, digamos assim, por moléculas mais pesadas, seguindo o princípio de Avogadro, né, que está errado, que não acontece isso, uma substituição. Tu afirmou categoricamente. Mas agora tá tranquilo, né? Resolvemos aqui o caso, né? Parênteses aqui, Eduardo, quanto tempo a gente ficou nessa pergunta? Quantos minutos? Mas por quê? Por que o Roberto demora a responder e dar a resposta que ele quer? Porque o Roberto precisava explicar o porquê que ele diria sim. Porque se só dissesse sim, jogar palavras no ar como eles fazem, entendeu? Fica muito vago, entende? Então ele teve que explicar o motivo, o porquê. E aí o moderador, que é o Molático, fechou. Cara, dá nojo, cara. Tem que ter uma paciência de Jó com esses caras, cara, né, mano? Isso aí é certo não, mas graças a Deus resolveu, né? Porque assim, um sim ou não era tudo que a gente queria, mas... Resolveu, ainda bem. Porque a gente estava falando de aviões. Concordou que a palestra... Então concordou que a palestra tá tudo errado e tudo de boa, show de bola. Cara, essa é falta de respeito. Isso aí também é uma boa dose de ignorância. Você pega e assista a palestra e aí seja bem técnico e diga, está errado aqui, aqui e aqui. Aí vamos ver qual vai ser a qualidade da tua refutação. Se vai ser só uma palavra jogada ao vento, tá tudo errado e pronto, ou se aí vai mostrar se tem seriedade ou não. Eu posso continuar de onde a gente tinha parado? A gente estava falando de aviões. Sim, porque é o seguinte, sabe qual a diferença da viscosidade e da densidade? Vai lá, o Marcos Bravo. O que acontece que... Ele perguntou, o Roberto fez uma pergunta, né? Você sabe a diferença da viscosidade, né, para densidade? Vai mudar de assunto, não vai responder. O Roberto me pegou de surpresa porque, pelo que eu estava entendendo do que ele defendia, a densidade, a massa específica, a massa por volume, aumentava com a altitude. E agora ele está falando que não, que a quantidade de mols, quantidade de moléculas por volume. Por que os aviões voam alto? Para uma companhia aérea, o maior gasto que tem é combustível. Ele não tem conhecimento nenhum sobre o assunto, mas ele vai colocar mais uma vez o avião. E aí o Roberto vai tentar explicar. Vamos ver se eles... Eu não lembro se eles deixaram ou não nessa hora. Vamos ver. Eles querem voar o máximo de tempo possível, gastando o mínimo de combustível possível. Se eles forem lá para cima, a resistência do ar é menor, então os motores têm que fazer menos esforço e eles mantêm essa atitude em que eles podem fazer o mínimo de esforço possível, mas ainda tem atmosfera suficiente para sustentar o avião. E
Eu tô numa situação complicada porque, pra mim, que o Roberto Escuro ia falar que lá em cima tinha mais massa que o volume, o que na verdade é um problema, porque se tivesse mais massa que o volume, a própria inércia da massa ia dar uma maior resistência. Não. E ele está falando que não é isso que acontece. Eu vou fazer uma pergunta, eu gostaria que você respondesse só com sim ou não, se não for pedir demais. Sim, não. Ele quer fazer pergunta e quer que o cara responda com sim ou não só. Como é que pode isso? Que debate é esse? Então eu vou fazer um debate com o cara, eu vou fazer uma pergunta, você só fala sim ou não. Puta que pariu, cara. O Roberto ficou para ele, não é isso que acontece. Ele não deixou o Roberto falar. Eu vou te fazer uma pergunta, já mudou. Ele perguntou sobre os aviões. O Roberto falou, isso não é assim que acontece. Ele não deixou responder, já falou, eu vou te fazer uma pergunta agora e quero que você diga com sim ou não. Que isso, cara? Que debate louco é esse? Que isso, cara? Vamos lá. Olha, tem que ter uma paciência do cacete, cara. Por isso que às vezes o cara xinga. Porque não dá, cara. Tem que xingar uma merda dessa, cara. Não dá não. Dá não. Você fez algum estudo para verificar o coeficiente da refração valendo da massa molar? Você consegue tirar uma equação de o índice de refração é esse, dado essa massa molar, essa densidade molar? Você já fez isso? A refração é a refração da luz. Não, ainda não. Por favor. Não. Ok. A gente pode continuar então. A gente estava falando então de Agora eu te pergunto, qual é a implicância dessa pergunta? Ele vai explicar agora. Ele perguntou se ele fez algum experimento para tirar o coeficiente, né, na questão da refração, ele falou que não. E o Roberto pergunta, qual a relevância, né? Qual a implicância para o que está sendo discutido aqui? O que mostra é a observação. No final eu vou mostrar que as observações, né? Tudo que você vê no dia a dia provam isso. Agora, vamos lá. Roberto respondeu que não. Que eu me lembre, toda essa história começou de atmosfera invertida porque apareceu um vídeo, alguém viu um vídeo de um laser sendo desviado para cima. O que a gente poderia entender como... O Roberto Escuro certamente vai discordar, mas o que a gente poderia entender como uma miragem, como uma fina camada com propriedades diferentes, né, perto da superfície. Olha o que o imbecil vai dizer. Olha o que o imbecil vai dizer. O que acontece é o seguinte, a luz só desvia do meio denso para o mais denso. Só. Não tem outra alternativa, né? Ela se aproxima, né? Sempre do meio menos denso para o mais denso. A luz só desvia assim. E esse esse laser aí, mostra que a luz está desviando de baixo para cima. O que prova que o que está embaixo está menos denso e o que está em cima está mais denso. A luz sempre desvia do meio menos denso para o mais denso. Se aquele laser está desviando do meio denso, menos denso para o mais denso, ele sinal que o que está menos denso está embaixo, o que é mais denso está em cima. E aí não é só o caso desse laser, né? Existem várias imagens, várias fotos, de laser desviando para cima. E quando você vai na praia, o que você vê na realidade? Aí eles citam assim, e a Fata Morgana? E a Fata Morgana, que é uma miragem superior, né? Sim, no caso da Fata Morgana, está mostrando que naquele lugar, naquele momento específico, aí sim, na Fata Morgana, que é um fenômeno raro, tá? Naquele lugar, naquele momento específico, realmente, naquele lugar, o ar mais denso estava embaixo. Só que Fata Morgana é um evento raríssimo. Você não sai para a praia todo dia vendo Fata Morgana. Porque se realmente o ar mais denso fosse embaixo, todo dia que todas as pessoas do mundo fossem à praia, iria ver Fata Morgana. Porque a luz estaria sendo desviada assim. Então eles querem, olha o que eles querem fazer, inverter a situação.
O que é um evento raro, que é a Fata Morgana, que você vê uma vez por ano em um lugar, né? Duvido que 99% da população já tenha avistado uma Fata Morgana na vida, né? Isso que é um evento raro, eles querem botar como se fosse o normal, como se fosse normal que todo dia a gente visse. E o que todo dia a gente vê, que eles querem botar como raro. Você vai na praia e tu vê a Fata Morgana? Tu vai você vê a Fata Morgana? Não, eu nunca vi. Eu vi em foto. Mas quem daí que está assistindo o vídeo que já viu uma Fata Morgana na vida? Pode acontecer de ter alguém ter visto. Mas é um evento raríssimo. Se as camadas atmosféricas, prestem atenção, isso é uma regra. Se fosse menos denso, se fosse mais denso embaixo, nós, todos os dias que fôssemos à praia, em todos os lugares do mundo, veríamos a Fata Morgana acontecendo.